Queria aproveitar para agradecer a um patrocinador nosso, a Supernova, que é o patrocinador da nossa Arena Vivência. É o espaço de descanso dos expositores nesses 4 dias intensos aqui do nosso evento. A gente tem um vídeo para conferir aqui do nosso patrocinador. Vamos ver. Seguimos aqui com a programação desse seminário Veganismo em Foco, que tem curadoria da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira. A gente vai agora para a nossa segunda palestra dessa série tão especial aqui. Bom, a gente sabe que é importante a gente conhecer a função dos nutrientes, saber o papel de cada um para a nossa saúde. O problema é que a gente tem informação de todo lado, né? É difícil a internet, às vezes a gente ouve alguma coisa sobre um nutriente específico, daqui a pouco tem alguém falando o contrário e a gente fica meio perdido. Para falar aqui agora sobre alguns mitos de 3 nutrientes essenciais, ferro, cálcio e vitamina B12, a gente vai receber no palco a nutricionista Marcela Worssman. Marcela, seja muito bem-vinda ao nosso palco. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Agora é com você. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Que eu não me escuto e às vezes eu também, daí não sei direito se vocês estão me ouvindo também. Bom, vamos lá. A Lê quem estava aqui, né, ouviu uma super aula da Lê, super inspiradora. Eu trabalhei com ela há muitos anos. Foi ela que me inspirou a virar vegetariana, depois vegana, e seguir nesse caminho de espalhar essa mensagem por aí. E hoje agora eu vou para uma coisa mais prática, como a gente fazer no dia a dia, então, para garantir algumas coisas, né? Quem optou por uma alimentação vegana, e garantir ferro, cálcio e vitamina B12, que são super rodeados de mitos quando uma pessoa escolhe essa alimentação. Acho que o primeiro grande mito é a proteína, né? Então, quando alguém fala que é vegano, vegetariano, mas e as proteínas? E aí depois, a gente já sabe que proteína é muito fácil, e a Lê vai voltar aqui para falar depois, mas depois já logo vai mais o ferro e o cálcio. A B12 tem que suplementar, daí a gente fica com aquilo na cabeça, então vamos conversar sobre isso. Opa, peraí. Aqui rapidinho sobre mim, então eu sou nutricionista, especializada tanto em nutrição esportiva quanto em nutrição vegana, vegetariana, né, plant-based. Então, no consultório eu atuo justamente com esses 2 públicos, atletas veganos, vegetarianos. Faço bastante aulas, palestras, trabalho bastante com a SVB também. Sou vegana há, 5 anos, vegetariana há muitos anos também. Sou atleta amadora e adoro falar sobre isso com vocês aqui. Então, rapidinho, só passando por cima, eu trouxe aqui para vocês os diferentes tipos de vegetarianismo. Isso não é para rotular ninguém, mas é porque tem confusão. Então quem é vegetariano, quem é vegano, ovo-lacto, e em alguns momentos, como eu vou falar, talvez de vegano e ovo-lacto-vegetariano, só para ficar claro. Então, ovo-lacto-vegetariano, partindo do princípio, gente, que vegetariano não come nenhum tipo de carne. Então, quem come peixe não é vegetariano. Então, todos esses tipos, é que vocês estão vendo aqui em cima, eu estou vendo ali, todos esses tipos aqui de vegetarianismo não comem nem carne, nem peixe, nem frango. Então, o ovo-lacto-vegetariano come ovos e laticínios, o ovo-vegetariano come somente ovos, o lacto-vegetariano come somente laticínios, o vegetarianismo estrito ou veganismo não consome nenhum tipo de alimento de origem animal. E aí, por último, eu deixei essa alimentação whole food plant-based, que tem esse nome chique, mas significa alimentação íntegra de origem vegetal. Que é isso que nós, nutricionistas que trabalhamos com vegetarianismo e veganismo, é o que a gente preza.
né? Então, alimentos íntegros de origem vegetal, o menos processado possível, menos industrializado possível. É muito legal andar nessa feira que muitas empresas estão indo para esse lado. Então, tá, aqui é industrializado? É, mas com um rótulo assim, super clean, que a gente chama, poucos ingredientes, poucos aditivos, e é isso que a gente busca. Então, eu gosto só de deixar ele grifado, assim, esse Whole Food Plant-Based, que é sempre a prioridade. Sempre que possível, vamos comer desse jeito, que fica mais fácil a gente garantir também o que a gente precisa. Foi? E aí, é essa carinha da Whole Food Plant-Based, tá? Então, dá pra gente ser vegano e comer fast food todo dia, mas a gente quer ser, né, mais natural, Whole Food Plant-Based, muito mais antioxidantes, vitaminas, minerais, fibras, enfim. Esse é o caminho a ser seguido para quem quer ser vegano e saudável também. Então, para acabar com mitos, essa é a posição da ADA, da American Dietetic Association, sobre alimentação vegetal. Ou seja, é possível, né, dietas vegetarianas apropriadamente planejadas, incluindo veganas, elas podem ser saudáveis, nutricionalmente adequadas, podem fornecer benefícios à saúde, prevenção, participar do tratamento de doenças também, em qualquer fase da vida, em qualquer tipo de público. Então, criança, adolescente, gestante, atleta, lactante, idosos, todo mundo pode seguir uma alimentação vegana, bem planejada, que vai ter tudo o que precisa. Isso não quer dizer que não vai precisar suplementar nada. O planejamento ele engloba, muitas vezes, a suplementação, mas é só para deixar todo mundo calmo, né? Então, se alguém virou vegano, daí vem alguém e fala, mas você vai ficar isso, aquilo. Eu falo, eu tenho uma posição aqui num instituto, assim, sabe? Daí você já tem essa carta na manga. Cadê? Isso tudo porque a gente tem esse pacote plant-based, que eu gosto de chamar. É uma alimentação muito rica em compostos anti-inflamatórios, em enzimas, em fibras, em probióticos, em prebióticos, fitoquímicos, e tudo isso potencializa a nossa saúde. Então, um caminho a ser seguido para quem busca saúde, eu sou vegana pelos animais, mas quem não se importa com os animais, você quer saúde? Esse é o caminho para você seguir. Não adianta, enquanto mais diversidade, essa é a alimentação mais diversa que a gente pode ter, melhor vai ser. Então chega, vamos lá, falar, a Lê roubou 10 minutos meus, mas eu vou correr aqui. Então eu trouxe para vocês essa trinca polêmica. Então a gente vai falar agora de ferro, de cálcio e de vitamina B12. Só um resuminho de cada uma. O ferro, ele é responsável pela formação das nossas hemácias, né? Ele tem um transporte, ele tem essa função também de transporte do oxigênio, então tem muita relação com a energia e também com a imunidade. Cálcio, todo mundo sabe, né? Ossos e dentes fortes, mas também ele tem uma relação muito grande com contração muscular. Isso vai ser importante a hora que eu falar de cálcio, vocês vão entender um pouquinho melhor algumas coisas. E a vitamina B12 também, síntese energética e sistema nervoso, cognição e etc. Vamos começar falando... Opa! Antes, essa frase, não existe receita de bolo. Então, o que eu vou falar aqui para vocês, gente, são recomendações gerais. Eu não vou passar suplementação para ninguém, quantidade exatamente para ninguém. Não tem receita de bolo, a nutrição não é uma ciência exata. Isso aqui é muito mais para vocês entenderem, ter um norte aqui de qual é o caminho para seguir, escolhas a fazer, né? Cada um é cada um e vai ter uma necessidade específica. Então, é para ter uma noção de tudo. Então, vamos começar com a vitamina B12, tá? Principal ponto de atenção para veganos. A vitamina B12, ela não é sintetizada por animais, né? Então, ela não é sintetizada pelos animais, mas os animais são suplementados com ela. Então, quando a gente come alimentos de origem animal, a gente acaba consumindo B12 também. E ela não é sintetizada por vegetais. Então, não tem alimentos fontes de vitamina B12. Pode ter um pouquinho ali em um ou outro, cogumelos, por exemplo, mas não vão ser boas fontes. Então, uma pessoa que foi onívora ou até vegetariana por um tempo, virou vegana, em algum momento, ela vai ter que suplementar a vitamina B12. E aí a gente vai entender um pouquinho mais, né? Então, os animais, eu acho que isso é super importante, essa última frase aqui, os animais criados para consumo, eles são suplementados com vitamina B12. Então, a gente, quem come alimentos de origem animal, come a B12 que ele foi suplementado. Por que a gente não tira só ele do caminho e suplementa a B12 direto na gente? Assim como a proteína, o animal ele come a soja, a ração dele, cria proteína, a gente come o bicho para ter proteína. Tira o bicho, vai na planta, tem proteína também. Então, é um caminho mais fácil.
mas esse é o único nutriente realmente que pode ser insuficiente, por mais perfeita que seja a alimentação daquela pessoa vegana. Em algum momento vai precisar suplementar, tá? Boa. O que acontece quando a gente não tem B12? Quando tem deficiência de B12? A gente tem o afeto do sistema hematológico, ou seja, a gente impacta a geração de células novas do sistema sanguíneo, redução da capacidade de concentração, memória, atenção. Sabe quando falta palavra, assim, você não consegue lembrar, meio foco bagunçado? Isso pode ser um sinal de deficiência de vitamina B12. Até quadros psiquiátricos e depressão. Então, às vezes eu tenho pacientes que já chegam no consultório suplementando B12 pelo psiquiatra, por exemplo, que está num quadro de depressão. Então, para vocês verem como ela tem essa importância também. Dormência, formigamento de extremidades, pés e mãos. Irritabilidade, fraqueza, fadiga, né? Eu falei que tem essa relação com a síntese de energia também. Diminuição do apetite. Hiperpigmentação, ou seja, de manchas na pele, por exemplo, também pode ser um sintoma da deficiência de vitamina B12, e essa dificuldade da duplicação celular, e tem uma relação também com o ácido fólico, as duas andam sempre bem juntinhas, tá? Então pode acontecer bastante coisa se a gente ficar sem B12, então, por favor, veganos, cuidem das suas B12, para ninguém virar pra gente e falar, tá vendo, tudo fraquinho, não tem memória, tá tudo aí, sem energia, a gente não precisa ouvir isso. 30% a 50% dos casos de deficiência de B12 está relacionada à má absorção. A B12 ela é um nutriente difícil, não é que é difícil, ela tem muitos processos para a gente conseguir realmente absorver e o corpo aproveitar da forma que ele precisa. Isso não só em vegetarianos, veganos, onívoros também, tá? 50% a 60% dos vegetarianos apresentam carência desse nutriente e 40% da população onívora também. Então, não é só vegano e vegetariano que tem B12 mais baixa, ou essa tendência. Por toda essa questão do processo de absorção ser um pouco mais difícil, muitos onívoros também têm carência. Então, às vezes, chega no consultório um paciente onívoro que quer fazer a transição para o veganismo, eu já peço, obviamente, a B12 daquele paciente, e muitas vezes ele já está com a B12 baixa. Então, se eu não suplemento aquela hora, essa pessoa vai virar vegana, daí vai demorar para suplementar, daí está lá no dedinho do pé, daí vai falar que não tem B12 porque é vegano, mas antes já estava com a B12 baixa. Então, se tem gente aqui que não é vegana e vegetariana, cuida da B12 também, tá? E aqui, motivos para deficiência. Então, a gente pode ter a baixa ingestão, né, que é um bem comum, principalmente nos veganos, alteração da secreção pancreática, baixa produção de ácido, hipercrescimento bacteriano no intestino, baixo fator intrínseco, que é uma substância que a gente precisa para conseguir absorver a vitamina B12, destruição das células parietais, inflamações intestinais e ressecções do trato gastrointestinal. Então, a gente tem muitas possibilidades para ter B12 baixa. A baixa ingestão é uma delas, né? No veganismo, essa baixa ingestão, ela conta bastante para a gente. Mas tem todas essas outras coisas para a gente tomar cuidado. Aqui é a recomendação da vitamina B12. Essa tabelinha, vocês vão ver, ela tem ali uma quantidade. Mas a gente não necessariamente acaba seguindo essa quantidade. Essas recomendações, elas foram determinadas por alguns cálculos matemáticos e não necessariamente por estudos, e ela leva em consideração a quantidade mínima da vitamina B12 no sangue para que o nosso corpo consiga fazer ali a criação das células, tá? Ele não leva em consideração todas as outras funções que a vitamina B12 tem, que nem eu falei, de foco, cognição, memória e várias outras coisas. Então, se a gente fica só nessa suplementação aqui, nessa quantidade mais baixinha, às vezes a gente não vai ter realmente o suficiente para o corpo funcionar da melhor forma possível. Então, esse valor, essa suplementação nesse valor, provavelmente ele não vai sustentar a longo prazo bons níveis de vitamina B12, tá? Exames. Aqui eu acho que é um público bem diverso, deve ter nutricionista, mas deve ter também público geral, né, pessoas interessadas, veganos em geral. Às vezes vocês não vão, vocês mesmos, verem os seus exames, mas só para vocês entenderem um pouquinho. Não sei quem aqui já fez exame de B12, já olhou o seu exame, você vai ver o intervalo de referência do laboratório, ele é bem grande. Não sei se vocês já perceberam, às vezes depende do laboratório, mas vai, sei lá, de 200 a 900. E normalmente as pessoas estão ali dentro. Só que às vezes elas estão da metade para baixo, estão mais ali perto do 200 do que do 500 para frente, tá? Não necessariamente aquela pessoa que está dentro da faixa de normalidade, ela tem bons níveis de vitamina B12. E aí eu pus algumas coisas aqui para você.
Esse nível de corte, ele não é unânime, tá? Porque essa B12, ela é dosada fazendo como se fosse uma combinação da forma ativa e inativa. Então, é tudo que está ali no sangue, mas nem sempre a gente usa tudo aquilo, tá? A adoção desse ponto de corte, desse grande, ela leva em conta o que está lá no sangue, mas não necessariamente todas as funções que a vitamina B12 tem no nosso organismo, tá? Importante relação com a manutenção de níveis baixos de homocisteína e ácido fólico. Então, ela está relacionada com outros exames também. Então, a gente olhar só a B12 e não olhar alguns outros fatores, pode ser que a gente esteja fazendo uma leitura errada. Não vou entrar tanto nesse assunto aqui, né, uma coisa mais para profissionais da área de saúde. Mas ali a última linha, ó, diferentes estudos sugeriram níveis ótimos de manutenção que variam de 300 a 600, e ali entre parênteses tem um outro númerozinho, porque dependendo do laboratório ele vai falar numa medida ou em outra, tá? Então, de 300 a 600. E aí, às vezes, a gente pega uma B12 de 200 e acha que está tudo bem, mas não necessariamente, porque nem sempre o seu corpo está usando aquilo ali da forma que ele precisa. Aquela foi o que eu falei, é uma combinação de ativa com inativa também. Boa. A suplementação. Então, como é que a gente acha a melhor dose para suplementar a vitamina B12? Né? Fazendo exames, entendendo como é que está no exame, fazendo suplementação, entendendo como o seu corpo reage àquilo, como é que você consegue sustentar aquela quantidade a longo prazo. Então, para os veganos, a gente achar uma dose ali de manutenção para eles. Só que nem todo mundo tem oportunidade de fazer exames e às vezes quer virar vegano, não consegue passar numa nutri, num médico, alguma coisa. Então, veganos que não conseguem fazer exames, eles podem sim já iniciar uma suplementação e aí tem uma dose ali de manutenção, mais ou menos, que daí eu falo ali mais para baixo. A gente pode fazer essa suplementação de 3 formas, né? Com a cianocobalamina, a hidroxicobalamina e a metilcobalamina. As 3 formas são eficientes, elas vão conseguir cumprir o seu papel. A metilcobalamina, ela é a forma mais ativa da vitamina B12, seria a mais eficiente, mas ela é mais instável nos suplementos. E a cianocobalamina, ela é mais estável. Então, às vezes, calor, luz, quem viaja, leva para lá e para cá, às vezes uma vai ter uma ação melhor, porque ela vai se sustentar melhor na vida dela, assim, digamos, para aí a gente conseguir realmente aproveitar esse suplemento, tá? Uso oral ou sublingual, isso também às vezes é questionado, então a gente pode tomar uma cápsula, ou a gente pode ter aquela que dissolve na boca, ou até de gota também. As duas, elas funcionam bem, algumas pessoas lidam melhor com uma do que com outra, e isso a gente pode, ao longo do tempo, fazendo acompanhamento. Vamos ver como sobe essa B12, se ela sobe, se ela não sobe, se ela se mantém, e a gente pode trocar. Tanto o tipo, oral, sublingual, não, vamos trocar, começou com a metil, vamos tentar agora uma ciano, para ver como é que você reage. Foi o que eu falei. A nutrição não é uma ciência exata, cada um vai responder de um jeito, e aí esse acompanhamento de perto, pelo menos no início assim, do veganismo, para entender qual vai ser o seu caminho ali da B12, é legal, tá bom? Melhor forma de suplementar em jejum e isolada, então dessa forma ela tem a melhor absorção, mas às vezes a pessoa esquece, em jejum eu esqueço a hora que eu acordo, eu prefiro junto com uma refeição. Não tem problema, talvez seja necessário aumentar um pouquinho a dose para que você consiga absorver um pouquinho melhor isso. E aí a gente vai acompanhando e entendendo. Aqui embaixo eu deixei essas doses, a dose que pode variar de 500 microgramas ou 2.000 microgramas por dia. Esse 500 microgramas, para quem não tem condição de fazer um exame, está vegano já e já está com medo da B12 não tá boa, já é uma dose que dá para já começar, então talvez começar com 500 microgramas. Para quem consegue fazer exame, interessante a gente verificando aos pouquinhos, ver qual é a melhor dose para você e uma dose de manutenção para se manter aí realmente a longo prazo, porque se é vegano vai tomar a longo prazo mesmo, tá? Bom, vamos para o cálcio. Então, da B12 eu falei bastante de suplemento, falei um pouquinho de exame de sangue. Eu acho que vale um resumão, assim. Então, é vegano, vai ter que suplementar, não está nos alimentos de origem vegetal, pode ser maravilhosa a sua alimentação, vegana, plant-based e tudo mais, você provavelmente não vai conseguir vitamina B12, né? A gente tem alguns alimentos que tem, então, por exemplo, o cogumelo, as algas podem ter também, mas é uma forma inativa, a gente fala, a gente não consegue aproveitar também, então vale a suplementação. Agora eu vou falar do cálcio, depois do ferro, e a gente vai falar um pouquinho mais de alimento, realmente, para entender qual que é a forma da gente, com alimentação, conseguir realmente esses nutrientes. Porque
sempre que a gente puder comer comida, muito melhor do que ficar tomando cápsula, suplementando 500 coisas. Boa, o cálcio. Qual é a função do cálcio? Todo mundo sabe que a função do cálcio, que ela tem essa função bem relacionada com a saúde óssea, é o que vem na cabeça, normalmente, osso, dente, né, quando a gente fala de cálcio. Mas o cálcio, ele tem uma ação muito importante para a contração muscular. O que é a contração muscular? Coração. Bater é uma contração muscular. Então, se você não tem cálcio no sangue suficiente, você pode ter esse tipo de prejuízo, enfim, e várias outras contrações musculares. Então, o que acontece? O osso é o nosso estoque de cálcio, é a poupança do corpo. Só que como o corpo precisa de cálcio para outras funções, que não só a saúde óssea, e outras funções que são mais importantes, né, tipo coração bater, mais importante do que o osso estar ali íntegro, ele desloca cálcio do osso para o sangue para jogar lá, para ele fazer essa ação dele. Então, é muito importante que o cálcio seja um ponto de atenção nosso, tá? Então, ele se desloca para o sangue para atender essas outras demandas. Então, condução do impulso nervoso, contração muscular e algumas outras coisas. Por isso que os níveis sanguíneos não são uma boa forma da gente entender se o cálcio está bom. Então, imagine que é mais importante esse cálcio circulando adequadamente para atender essas outras demandas do que no sangue. Então, se a gente olha o exame de sangue e vê que o cálcio está bom, fala, então tá bom, está comendo cálcio suficiente, não preciso me preocupar com isso, pode ser um falso positivo. Porque o corpo, ele vai sempre, baixou ali do sangue, ele vai no osso e joga para o sangue. E joga para o sangue. E daí, se você não está comendo o suficiente, não está fazendo tudo que você tem que fazer direitinho para a saúde óssea, e olhar só o exame, pode ser que você esteja aí enganado, tá? Então, se você às vezes pega um exame seu, se você não é da área de saúde, entra lá, não vou nem voltar no médico, tá tudo certo, nutricionista não precisa, o cálcio tá bom, pode ser que não esteja. Boa. Aqui, o que pode interferir, né, quais são os fatores assim, que compõem, que são importantes para a massa óssea? Então, obviamente, o cálcio é muito importante para a massa óssea, só que não só o cálcio. Todas essas outras coisas têm que acontecer para o seu osso ser saudável. Né? Então, a gente precisa de cálcio, óbvio, mas a gente precisa de vitamina D, vitamina K, magnésio. O seu IMC, que é a sua relação peso-altura, também tem é um fator importante ali para a massa óssea. Atividade física é muito importante. Hormônios, eles podem interagir aqui com isso. Idade, obviamente, também, e até uma carga aí genética, tá? Então, óbvio, a gente tem que tomar cuidado com o cálcio, tem que prestar atenção, tem que comer direito, tem que, né, ter esse ponto de atenção, mas todo esse outro resto conta também, tá? Boa. Ingestão do cálcio. Onívoros e vegetarianos possuem ingestão similar. Então, onívoros, quem come carne, laticínios, etc., vegetarianos que consomem laticínios, eles têm ali uma ingestão, ou seja, comem quantidades parecidas de cálcio, tá? A ingestão de veganos tende a ser mais baixa. Quer dizer que não tem cálcio suficiente no reino vegetal? Não, quer dizer que esses veganos não estão prestando atenção na quantidade que eles comem de cálcio, tá? E aí, por isso que é importante essa orientação para boas escolhas alimentares, porque a gente consegue ter cálcio suficiente, mas a gente tem que saber de onde ele vem, a quantidade, para realmente conseguir bater tudo o que precisa. Bom, essa aqui é a recomendação dietética. Então, aquela mesma tabelinha que eu mostrei da B12, tem essa tabelinha do cálcio, mais ou menos entre 1.000 e 1.300 miligramas por dia. Vocês vão ver que homem, mulher, dependendo da idade, isso vai mudar, tá? Ele é um nutriente que ele pode ser difícil de bater de origem vegetal, mas é possível, só tem que ter atenção. Vocês vão ver, eu vou falar do ferro, o ferro é muito mais fácil de bater do que o cálcio, mas existe cálcio suficiente, tá? Principais fontes vegetais, eu acho que a foto é legal agora, essa hora, se vocês quiserem também. Então, o tofu, ele é uma excelente fonte, porém, tem ali uma absorção. Melhores opções, coagulados com sais de cálcio. Então, o tofu é como se fosse, né, o queijo de soja que a gente fala. A soja, ela passa ali por vários processos. Um deles é a coagulação, que pode ser feita com diferentes matérias-primas ali. E uma delas são os sais de cálcio. Então, isso vai aumentar a quantidade de cálcio no tofu. Então, se você compra um tofu de um produtor mais artesanal, pergunta o que ele usa para coagular. Se você vai comprar de uma marca, não está escrito lá, manda uma mensagem para o saque. Então, é um ponto interessante de prestar atenção, tá? Couve, brócolis, quiabo. Todo mundo que não gosta de quiabo está perdendo uma boa fonte de cálcio. Quando eu pergunto no consultório, come de tudo? Como de tudo, menos quiabo. Eu falo, pô, vamos comer o quiabo, só fazer direito.
amêndoa, chia, gergelim, figo seco, grão de bico e os leites vegetais enriquecidos. 500 marcas de leite vegetal aqui na feira. Não sei se vocês viram, provaram, experimentaram. E se é um ponto de atenção para vocês, a hora que vocês compram leite vegetal, vocês olham o rótulo? Vocês veem quanto de cálcio tem ali? Né? Então, às vezes, só está lá na frente, enriquecido com cálcio. Mas quanto de cálcio? Se você olhar na tabelinha ali, em 200 ml, quanto de cálcio tem? Tem marca que tem 150 miligramas de cálcio por 200 ml, tem marca que tem 400. Meu, se você precisa de 1.000 miligramas de cálcio, você toma um copo de 400 miligramas de cálcio, metade já foi, tá fácil da gente atingir o resto, tá? Então, melhores opções, acima de 250 miligramas por 200 ml de leite, tá? Antigamente, quando não enriquecia tanto, os de amêndoa eram os mais ricos em cálcio, mas hoje em dia, de aveia, de castanha, de coco, eles estão enriquecendo todos para facilitar aí a nossa vida. Essa também é boa de tirar foto. Gente, aqui é o bingo do cálcio, eu falo. Vamos tentar comer pelo menos 6 porções variadas por dia desses alimentos, tá? Então, aqui algumas opções para vocês. Então, 100 gramas de tofu, 20 unidades de amêndoa, 15 gramas de tahine ou de gergelim, 20 gramas de chia, 10 gramas de ervas secas. Sei que parece pouquinho 10 gramas de erva seca, mas é bastante, gente. Imagina orégano, manjericão, é bastante. Só que elas são muito ricas em cálcio. Se eu não me engano, manjericão, em 100 gramas de manjericão, que é muita coisa, 100 gramas, né? Imagina, a gente compra aquele pacotinho que é um negocinho assim, tem, sei lá. Agora, 100 gramas é muita coisa, tem, tipo, 2.500 miligramas de cálcio. Ou seja, tem cálcio para 3 dias. Então, pô, 10 gramas por dia, bota um pouquinho no tofu da manhã, joga na salada do almoço, põe na sopa da noite, de repente já consegue aqui. 5 figos secos, 100 gramas de couve refogada, 150 gramas de quiabo cozido, 150 gramas de brócolis cozidos, 150 gramas de grão de bico, 250 ml de leite vegetal, tá? Então, por exemplo, meus pacientes, eles vão receber um plano alimentar que ali na tabelinha do almoço tem um monte de vegetal para eles escolherem, comerem à vontade. Então, eu falo, presta atenção, tenta pelo menos pegar um desse aqui do seu bingo do cálcio. Ah, no café da manhã tem chia, tem linhaça, tem leite de castanha, tem não sei o quê. Vê quantos que você bate disso aqui. Então, dentro de uma alimentação bem diversificada, vai tentando bater aí, quem sabe, pelo menos essas 6 porções por dia, tá? E aí, se você realmente... Às vezes, o cálcio, eu acho que uma questão do cálcio é que é volume também, né? Então, o quiabo, o brócolis, a couve, são alimentos, às vezes, volumosos. Às vezes, a pessoa não dá conta de comer tudo aquilo. Então, às vezes pode ser pessoas com apetite menor ou que não toleram comer muita coisa, às vezes um cálcio mais baixinho pode ser por isso. Mas aí a gente vai ajustando e, obviamente, se precisar, dá para suplementar o cálcio também. Tá? Principais pontos de atenção na alimentação. Então, aqui alguns fatores que prejudicam a absorção. Então, os fitatos que estão presentes nas leguminosas, eles prejudicam a absorção do cálcio. Ah, não vou comer leguminosa? Não. É só deixar de molho, é só cozinhar, obviamente todo mundo faz isso, a gente já diminui muito aí a quantidade e a ação desses fitatos. Então, já vieram perguntar, mas o que você acha? Leguminosa, tem fitato, pode comer, não pode comer? Tem que comer. Fitato a gente deixa de molho, ele sai nas bolinhas ali, cozinhou, resolveu. Oxalato está presente no espinafre, a selga, nas folhas de beterraba crus. Quando a gente aquece, a gente diminui bastante também. E você até pode comer esses alimentos crus se você quiser, mas longe de outras fontes de cálcio, eventualmente, que não seja uma coisa muito da sua rotina, tá? Então, isso é o que prejudica a absorção do cálcio. Aí, tem alguns alimentos que aumentam a excreção, ou seja, aumentam a excreção pela urina, a gente faz um xixi com mais cálcio. O que acontece? Sai do sangue mais cálcio, o que o corpo faz? Vai lá no osso, joga para o sangue ficar com cálcio suficiente. Então, uma alimentação muito rica em sal, cafeína e uma dieta hiperproteica, com uma quantidade muito grande de proteína, acabam favorecendo a excreção do cálcio. Então, a gente pode ter problema para absorver o cálcio e a gente pode acabar jogando muito cálcio fora no xixi. Então, prestem atenção nessas duas coisas também. Boa. Bora para o ferro agora. Tenho 9 minutos, vai dar tempo. Cadê? Bom, o ferro. O ferro acho que é o que todo mundo mais conhece, que todo mundo mais fala, né? Tá bem básico aqui, mas vamos lá. Quais são as funções do ferro? Então, formação das células sanguíneas, transporte de oxigênio, manutenção do sistema imunológico e a regulação de alguns neurotransmissores também. Quando falta ferro, o que a gente tem? Tem fadiga, redução de concentração, tontura, palidez, cefaleia, né? Dor de cabeça, alopécia, que é queda de cabelo,
né? Então, o ferro, ele atua, a gente vai ver em várias partes aí. Então, desde a estética, digamos assim, até realmente concentração, foco. Então, pessoas que praticam muita atividade física, sentem já, o ferro começa a baixar, já ficam mais cansadas, não recupera tanto, tem essa fadiga maior. Então, às vezes, só de falar esses sintomas, a gente já fala, putz, de repente aí está faltando ferro, tá? E aí, um ponto muito importante, que é aquela setinha ali de cima, não se trata de deficiência com alimentação. São duas coisas diferentes. Espera que minha mão cansou. São duas coisas diferentes. Óbvio que a gente tem que garantir na alimentação a quantidade necessária ali daquele nutriente. Então, a gente sempre vai bater com a alimentação o mínimo ali da recomendação. Agora, uma coisa é isso, é a gente garantir essa manutenção, comer bem, comer ferro suficiente. Outra coisa é, tá com anemia, tá com baixo, vamos só ajustar a alimentação. Não, a gente ajusta a alimentação e a gente suplementa. Então, a gente corrige deficiência com suplementação. Não é com carne, gente. Então, já chegou paciente no meu consultório desesperado, eu sou vegetariano, sou vegano, tô com ferro baixo, o médico falou que eu tenho que comer carne uma vez na semana. Eu falo, uma vez, ainda mais uma vez, vocês vão ver, eu vou chegar num slide lá que não faz sentido nenhum comer uma vez por semana carne para resolver anemia. Então, não é. Vai suplementar e vai aprender a comer ferro suficiente, tá? Boa. O que acontece? O ferro, ele tem também várias outras possibilidades para a gente ter uma anemia, uma deficiência, uma baixa de ferro. Não é só alimentação. Então, tem uma listinha aqui. A gente tem a perda de sangue por acidente ou cirurgia. Então, não é comum uma pessoa que faz uma cirurgia ter que suplementar ferro depois, por um tempo. Fluxo menstrual intenso, no caso, obviamente, das mulheres. Isso é batata, gente. Uma mulher no consultório, vegana, vegetariana, normalmente tem o ferro baixo, mesmo onívora também. Então, perde sangue, gente. Vai embora ferro todo mês. Nem sempre é o suficiente, só o que come. Ressecção do estômago, então, cirurgia, bariátrica, enfim, essas coisas. Então, acaba que prejudica. Verminose, gestação, né? E baixa ingestão, obviamente. Então, comer pouco ferro é a última ali. Aqui não é uma ordem, tá, de prioridades, mas só para vocês saberem. Foi a última coisa que eu coloquei ali, mas obviamente é importante, tá? E aqui alguns dados para vocês. Então, vegetarianos tendem a comer mais ferro do que onívoros. Por quê? Quem estava aqui na apresentação da Lê, não sei, né? O pratinho ali do onívoro tradicional, arroz, um feijãozinho, uma carne, uma folha de alface com uma rodela de tomate. Tá lá, até tem o ferro da carne. O prato do vegano, tem brócolis, tem couve, tem agrião, daí tem o feijão, daí tem a semente, daí tem a fruta com a vitamina C, enfim. Então, a gente come mais, os veganos, vegetarianos tendem a ingerir mais ferro. A prevalência é similar entre vegetarianos e onívoros, a prevalência de ferro mais baixo, tá? Entre vegetarianos e onívoros. Então, quem não come carne, mas come ovos, laticínios e os onívoros, eles têm ali uma prevalência parecida. Vegetarianos e onívoros que não perdem sangue apresentam a mesma prevalência de deficiência de ferro. Quem não perde sangue, homem, e mulher que não menstrua. Então, estão ali, lado a lado, onívoros e vegetarianos. Dentre as mulheres que menstruam, sem dieta planejada, as vegetarianas têm maior prevalência de deficiência de ferro do que as onívoras. Tá? Então, alguns dados para vocês saberem. Então, não é exclusividade de veganos e vegetarianos. E aí, a gente tem 2 tipos de ferro, provavelmente vocês já ouviram falar nisso, e aí é aqui que se baseia toda aquela coisa, a gente tem que comer carne porque é o ferro M, é isso que vai fazer você ter ferro, tá? O que é o ferro M? Não pus no slide, gente, olha que doida. Ferro M é o que está presente na carne, tá? Que vem M de hemoglobina, de sangue. O que tem sangue que a gente come? Carne, né? Bicho que tinha sangue, tá? Então, o ferro M, ele tem sim uma maior biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? É o quanto a gente consegue aproveitar do nutriente ali daquele alimento. Então, uma maior biodisponibilidade quer dizer que meu corpo consegue absorver melhor aquele nutriente. Então, o ferro M, ele tem sim maior biodisponibilidade de 15% a 35%, tá? Porém, de 10% a 15% do ferro da dieta onívora vem do ferro M. Então, imagine, se a pessoa come ali o 100% de ferro dela, só 10%, 15% vem da carne, tá? O aumento do risco de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer está relacionado ao consumo de ferro M. E aí, do outro lado, a gente tem o ferro não M, que é o ferro vegetal. Ele tem menor biodisponibilidade, de 20% a 20%. Essa variação, óbvio, varia do alimento, né, gente, que esse ferro tá?
E o ferro não M, ele representa de 85% a 90% do ferro da dieta onívora. Então, os onívoros, eles comem muito mais ferro de origem vegetal do que de origem animal, tá? E depois de absorvidos, esses dois ferros, eles têm a mesma função metabólica no organismo. Então, não é que o ferro M é melhor para o nosso corpo, não. A gente absorve melhor esse ferro, mas depois que a gente absorveu, ele vai ali para o mesmo caminho do ferro não M, tá? Deixa eu só ver se eu pus uma coisa no próximo, não. Então, deixa eu voltar para explicar nesse. Tá. Então, com isso aqui, a gente consegue entender o seguinte. Um tem uma biodisponibilidade maior, o outro tem uma biodisponibilidade menor. Um está em muito maior quantidade nos alimentos e o outro está em menor. Equilibrou, basicamente. Na verdade, o ferro não M, ele saiu ali um pouquinho mais na frente. Então, quando a gente compara mais ou menos 100 gramas de carne com 100, 150 gramas de feijão, a gente tem mais ferro no feijão, mas o ferro da carne é mais biodisponível, tá? Então, a hora que a gente absorve, praticamente dá no mesmo. Só que a gente tem muitos mais outros alimentos, fontes de ferro, né, no resto da alimentação do que só a carne. Então, a gente consegue, sim, ter ferro suficiente na alimentação de origem vegetal, mesmo sendo ferro não M, a gente consegue absorver e a gente consegue aproveitar. Só tem que comer direito e, além de comer direito, que isso é fácil, bater o ferro é fácil, além disso, a gente tem que prestar atenção em alguns cuidados para aproveitar melhor esse ferro. Já que ele tem uma biodisponibilidade menor, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de absorver, a gente tem que fazer algumas coisinhas para a gente aproveitar melhor, tá? Que eu vou falar já já. Aqui, as recomendações dietéticas, então essa tabelinha tem bastante variação, então depende se é homem, se é mulher, qual é a faixa etária, isso vai variar bastante, tá? Mas vamos pegar aqui uma mulher de 31 a 50 anos, mais ou menos, ali, aquelas quantidades, tá? Então, RDA 8, mais ou menos, ou 18, mais ou menos, tá? E aí, as fontes alimentares de origem vegetal, elas são as leguminosas em geral, elas são as maiores fontes. Feijão, todos os tipos de feijão, os feijões são os mais ricos em ferro. A lentilha, a ervilha, o grão de bico, mas os feijões são ali mais importantes aqui nessa conta. As sementes e as oleaginosas, elas vão colaborar também um pouquinho. E couve, espinafre, brócolis e os verdes escuros também, tá? A gente tem essa ideia, assim, que os verdes escuros, eles são muito ricos em ferro. Eles não são muito ricos em ferro, eles têm ali um ferro que vão ajudar, tá? Mas as leguminosas aqui é que não podem faltar. Então, se a gente pegar esses alimentos, leguminosas, sementes oleaginosas e esses verdes, e a gente consumir 2 vezes por dia, provavelmente a gente vai bater todo o ferro que precisa, tá? Muito fácil comer 2 vezes ao dia. A gente, feijão no almoço, lentilha no jantar. Uma sementinha no almoço, uma outra no jantar, couve no almoço, brócolis no jantar. A gente provavelmente bateu aqui esse ferro, tá? E aí, ponto de atenção no consumo, que foi o que eu falei. Uma parte é a gente conseguir comer o ferro, fácil. Outra parte é a gente conseguir absorver esse ferro. O que melhora a absorção do ferro? O consumo junto com uma fonte de vitamina C. Se eu não me engano, a gente aumenta... Agora, talvez fale besteira, eu estava com o número da cabeça, mas eu acho que cerca de 70% a mais a gente melhora a absorção do ferro quando a gente consome vitamina C, tá? E o demolho das leguminosas, que foi aquilo que eu falei. Então, quando a gente deixa de molho, a gente tira os antinutrientes do grão e aí a gente consegue aproveitar melhor, tá? O que prejudica a absorção? Então, o fitato, com o demolho ali a gente resolveu, cozinhando também. Consumo junto com o cálcio. Então, o cálcio e o ferro, eles brigam ali na hora que a gente está fazendo a digestão e vai começar a preparar o alimento para ser absorvido. Então, quando eles estão juntos na mesma refeição, ele prejudica a absorção do ferro. Então, estava falando de cálcio. Lógico, tem alimentos que vão ter cálcio e ferro junto. E quando eles estão juntos, está tudo bem, porque um interage ali com o outro bem. Mas daí a gente vai pegar um leite vegetal, super rico em cálcio, e vai tomar... Tem paciente que aparece assim, tem uns super gostosinhos, né, de chocolate. Agora, toma de sobremesa um copinho de leite vegetal de chocolate super rico em cálcio. Putz, acabou de comer um monte de feijão, brócolis, isso aqui. Espera 1 hora e meia, pelo menos, né? E aí, essa outra parte, os polifenóis, entra bem nisso. Então, café, chá, vinho e cacau, por exemplo, que são ricos em polifenóis, eles prejudicam a absorção do ferro também. Então, o chocolatinho depois do almoço, com o cafezinho, que é uma delícia e todo mundo come, o ideal é esperar um pouco, tá? Então, não é para deixar de tomar o café, não é para deixar de comer o chocolate, mas separa. Então, terminou de almoçar,
come a fruta rica em vitamina C, come uma laranja, come um abacaxi, come uma mexerica, 1 hora e meia depois toma o seu cafezinho com chocolate, que aí não vai brigar, tá? Aqui essa tabelinha é legal, então não vou falar um por um, mas eu já estou falando deles em todos os slides, né, se alguém quiser tirar foto. Então são formas da gente conseguir melhorar a biodisponibilidade dos alimentos, dos nutrientes dentro dos alimentos. Então ali tem o demolho, então vai explicar como é que é o demolho, o que ele faz, a germinação, a fermentação, como os probióticos atuam também, e a vitamina C, tá? Boa. Prepara a foto agora quem quiser. Eu não pus as referências nos slides, mas eu vou pôr agora. Então, se alguém quiser tirar foto dessa. Posso passar? Acabou meu tempo. Desse também. E acho que é a última. Essa. Boa. E aí, depois que a gente falou tudo isso e conversou e eu mostrei, e, enfim, dei exemplos, como conclusão, queria que vocês saíssem levando daqui que a seleção estratégica e personalizada de alimentos, junto com o equilíbrio e variedade dos alimentos, com atenção aos fatores que melhoram ou prejudicam a absorção e com a suplementação adequada, é possível ser vegano, ser saudável, não importa a sua idade, o que você faz da vida e como é que é. Então, quando alguém vier falar para você que não dá para ser vegano, é impossível ser vegano, e não é alguém o amigo, é o médico, que às vezes a gente vai, é um nutricionista que você está lá super afim de diminuir a carne do seu prato, ele fala, não, mas tem que comer, ou quero virar vegano, não, mas pelo menos o ovo, daí taca 10 ovos por dia, gente, a gente consegue tudo que a gente precisa de origem vegetal, tá? A gente só precisa seguir esse checklist aqui, certo? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, estou super à disposição, quem tiver dúvida, dificuldade. Obrigada pela presença. Obrigada, Marcela. O tempo dessa palestra aqui esgotou, mas a gente não quer deixar de abrir para pelo menos uma pergunta para aproveitar a sua presença aqui. Quem quer fazer uma pergunta para a Marcela? Levanta a mão. Aqui. O microfone está aqui do seu lado, para todo mundo poder te ouvir. Oi, boa tarde. Que grande sugestão ou informação você pode passar com relação ao colesterol alto, quando a pessoa é saudável, come bacana, exercício, o básico que a gente já sabe que deve fazer, mas LDL alto e eu estou surtando, não sei mais o que fazer. Depende. Tá. Se essa pessoa for onívora, comer carnes, ovos, laticínios, se essa pessoa é onívora, é virar plant-based. Tá. Tudo bem, às vezes você não vai conseguir de uma hora para outra virar vegano, mas focar em reduzir os alimentos de origem animal. Né? Hoje em dia, a tendência da maioria das pessoas é consumir alimentos de origem animal em todas as refeições. O colesterol, ele só está presente nos alimentos de origem animal. Não existe colesterol vegetal. Nós somos animais, produzimos colesterol. Os animais produzem colesterol. Quando a gente come animal, a gente come o colesterol que eles produziram. Se a gente não come o animal, ou nada de animal, a gente não come esse colesterol. Então, assim, se é um onívoro, eu falo, ou vira plant-based, se a pessoa estiver muito disposta, ou reduz. Diminui ao máximo, tanto frequência quanto quantidade. Então só come 2 bifes no almoço. Então eu não consigo fazer assim, come 1. Então como leite em todo, diminui. Diga. Na tua opinião, o carboidrato, seja das farinhas ou das frutas? Para colesterol, tem menor impacto. Nada a Zero, nada a ver. Então, a tua carboidrato com colesterol não tem nenhum tipo de relação. O que tem relação é que às vezes é uma doença metabólica, o colesterol. E o metabolismo, ele tem ali um mapa, assim, um grande nó. Então, lógico, os refinados, eles entram ali em vários problemas para doenças metabólicas. Então, às vezes, tem mais do que colesterol acontecendo, tem outras coisas junto, tal, que os refinados podem impactar negativamente, uma coisa pior a outra. Mas se o problema é colesterol, não tem nada a ver com farinha, com açúcar, nada, não que seja bom, né? Ficar comendo muita coisa. Mas não tem essa relação. É relação única e exclusivamente da alimentação com alimentos de origem animal. O que pode acontecer? Eu ia perguntar, se é onívoro, a gente tem que fazer isso. Se é vegano, não está na alimentação o problema. Provavelmente é um colesterol hereditário, é genético, né? Essa coisa. Então, aí é entender que outras coisas... faz atividade física, come bastante fibra e conversar com um médico, fitoterapia. Às vezes, não vamos para o remédio ainda, tem outras opções, né? Mas se come alimentos de origem animal,
considere bastante a redução. A Vale a gente pena. queria era fazer uma consulta inteira aqui com a Marcela, né? Mas a gente tem que seguir a programação. Marcela, muito obrigada. Palmas Obrigada, pra nossa gente. convidada.